Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar os estudos no livro de Daniel. Hoje nós vamos falar no capítulo 8. Hoje nós vamos ver a visão terrível, espantosa que teve Daniel, uma visão profética que foi cumprida 300 anos depois. É a visão a respeito de um carneiro e um bode que estão às margens do rio Ulai e eles travam uma batalha. E existe muito simbolismo por trás disso aí e nós vamos estudar sobre isso hoje. Lembrando você que o vídeo aqui é apenas um resumo, tá bom? E na descrição embaixo aí você vai encontrar o link do áudio completo de 30 minutos, bem explicadinho, e vai valer a pena você escutar. Peço de novo, humildemente, o seu like, deixa o seu like aí. Por quê? Porque para preparar um estudo no livro de Daniel, bem caprichado, bem elaborado, leva muito tempo e eu preciso saber se você está gostando, se você está de acordo com os estudos, deixando seu like. O vídeo anterior, capítulo 7, foi muito bem recebido, então logo já, uma semana depois, já gravei, estou gravando aí hoje o capítulo 8. Muito bem. Hoje eu vou usar essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de estudo. E eu vou usar a Bíblia católica hoje. Eu sempre costumo usar essa aqui, ó. Essa laranjinha aqui, ó. Que essa aqui foi um presente que eu ganhei do pastor Marcelo. Pastor Marcelo. E é a tradução que eu mais gosto, que é a Bíblia... João Ferreira de Almeida, fiel ao texto original. Mas hoje eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, e você vai saber por quê. Vamos lá, vamos começar então. Daniel, capítulo 8, registra aí uma visão bem interessante. É a visão de uma luta que é travado às margens do rio Ulai, entre um carneiro e um bode, tá bom? Vamos começar lendo o versículo 3 aqui, diz o seguinte, ó. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro, de pé, diante da porta. Ele tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Ele viu um carneiro. E ele tinha 2 chifres bem altos, e um chifre era maior que o outro, e o chifre maior apareceu em segundo lugar. De quem que ele está falando? Qual que é a representação desse chifre? Esse chifre representa o Império Medo-Persa. É um império que estava reinando nessa época que foi escrito esse livro, tá? O Império Babilônio já tinha caído, e quem dominava era o Império Medo-Persa. Então esse chifre representa o Império Medo-Persa. Por que 2 chifres? Um é o Império dos Medos e outro o Império dos Persas, que se uniu para conseguir derrubar a Babilônia. O Império Persa, ele é um império que surgiu depois do Império dos Medos, mas ele era um império mais poderoso. Por isso que o chifre que nasceu depois era maior. Lembrando os estudos anteriores. Na semana passada nós falamos dos 4 animais. Esse carneiro, ele representa o urso, que tinha 3 costelas entre os dentes e que era um urso desajeitado, com uma pata levantada, ele estava meio assim. Ele representa também, como nós estudamos no capítulo 2 da visão do sonho do rei Nabucodonosor, ele representa os braços e o peito de prata daquela estátua. O Império Medo-Persa, que era o império que estava reinando nessa época. Vamos ler um pouco mais sobre esse carneiro aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu me localizar. Muito bem, tá aqui, ó. Eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal poderia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Realmente, o Império Medo-Persa usou uma estratégia muito inteligente para conquistar os babilônios. Ele cercou aquela grande e fortificada cidade, desviou o curso do rio e eles passaram fome e sede. Quando eles estavam debilitados, o rei Dário
entra e toma o reinado das mãos de Belsazar, mata o filho, o neto de Nabucodonosor. E lembra que o urso da representação da semana passada, do capítulo 7, ele tinha 3 costelas na boca? E aqui fala que esse carneiro ele dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, né? 3 regiões. São as 3 regiões que ele realmente foi aí implacável, que ele massacrou, que ele perseguiu, né? E agora nós vamos ver um tal de um bode que aparece aqui. Já sabemos do carneiro, quem se trata, é o Império Medo-Persa, e as características casam perfeitamente com as visões anteriores. Agora nós vamos falar desse bode que aparece aqui, ó. Versículo 5, olha lá. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem querer tocá-la. O bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres que eu vira de pé da porta, e atirou-se contra ele no ardor da sua força. Eu ouvi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. Então fala que tinha um bode. Esse bode, vamos ver aqui, ó, oeste, norte, sul. Ele vinha do leste. E ele vinha com grande força, com grande poder. Ele vinha numa velocidade incrível, ele nem tocava o chão. E ele tinha um chifre notável na sua testa. E ele vem, encara o carneiro, que era majestoso, que dava amarradas para lá e para cá, que era poderoso, e ele vem, bate contra ele, quebra os chifres. Primeira coisa, quem que é esse bode? Esse bode é o mesmo da representação do capítulo 7, que fala do terceiro animal. O terceiro animal ele era um leopardo com 4 asas. O leopardo é um animal rápido. Com 4 asas ele fica mais rápido ainda. E esse bode era muito rápido. Ele é a representação também na estátua do sonho do rei Nabucodonosor, o ventre e as coxas de cobre ou de bronze, dependendo da sua tradução. Então, esse bode é o Império Grego. O Império Grego, né, que derruba o Império Medo-Persa e toma o poder, tá? E fala que ele tinha um chifre muito vistoso, muito saliente, aparente, né? E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Quem era esse chifre? Esse chifre foi o primeiro imperador, o primeiro rei, o primeiro conquistador da Grécia. O rei, o imperador Alexandre Magno. E ele era magnífico. Por que era tão magnífico? Porque o Alexandre Magno, com 32 anos, já tinha conquistado o mundo inteiro. Por isso que era magnífico. E continua aqui. Disse que esse chifre foi quebrado. Alexandre Magno, ele era um jovem de 32 anos, um rapaz, assim como eu, tenho 35, e pela uma vida desregrada, como ele tinha muito poder, ele comia, bebia muito, vivia em orgias sexuais, vivia uma vida desregrada. Ele morreu cedo. Quando ele morre, 4 reis o sucedem. Tá aqui, ó. Então, o bode tornou-se muito poderoso, no versículo 8. Mas, embora estivesse em pleno vigor, como o Alexandre Magno na sua juventude, seu grande chifre se quebrou e em lugar dele ergueram-se outros 4 magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Então morre cedo, antes dos 40 anos, morre Alexandre Magno, já tinha conquistado o mundo todo com grande velocidade, morreu cedo pela sua vida desregrada. No lugar dele, 4 generais tomaram o poder. Eu não vou falar aqui porque eu não lembro de cabeça, mas no áudio você vai saber quem são os 4 generais. Falei semana passada. E os 4 generais quebrou aquele chifre e nasceram 4. E olha o que diz aqui no versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente.
como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra todo o exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Esse chifre aqui, ele nasce de um dos quatro. Então nós não podemos falar que é o chifre que tinha olhos da semana passada. O chifre que tinha olhos da semana passada, ele representa o anticristo. Esse chifre, que entre os quatro nasceu, trata-se de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que ele veio de um dos generais. Um dos generais chamava Seleuco. Então Antíoco Epífanes, ele é descendente dos Seleucidas. E ele também foi um dos imperadores aí do Império Grego que dominou, mas ele fez grandes tragédias. Ele é um tipo de anticristo. As coisas que ele fez, o anticristo vai praticar. Ele destruiu o santuário, ele profanou o templo do Senhor, ele profanou a religião do Senhor, ele proibiu que os judeus adorassem ao Senhor. Ele fez grandes estragos. Por isso que ele era um chifre notável, Antíoco Epífanes. E nós podemos saber melhor sobre Antíoco Epífanes, por isso que eu estou usando a Bíblia Católica hoje. Em 1 Macabeus, que é um livro que eu já vou deixar bem claro para vocês que não serve como livro inspirado, é um livro apócrifo. Ele não serve para estar dentro da Bíblia, mas para referência histórica ele serve. Olha aqui, ó. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 41, olha lá. O rei prescreveu, está falando de Antíoco Epífanes, prescreveu em seguida todo o seu reino, que todos formassem um só povo, renunciando cada qual seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Então, o que ele fez? Ele proibiu os povos de adorarem os seus deuses e quis introduzir a cultura grega. E ele fez isso e até hoje ainda está funcionando isso, tá? E muitos dos judeus abandonaram a sua fé. E ele fez pior ainda, e fez com que eles deixassem de guardar o sábado, que era a lei que Deus tinha dado para eles. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e as cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país, que todos adotassem a cultura grega. Ele estava helenizando as pessoas, tá? E impedissem os holocaustos, sacrifícios e os costumes estranhos, que cessassem os holocaustos que Deus tinha mandado. Isso quer dizer o quê? Semana que vem nós vamos falar das profecias das 70 semanas, que vai falar sobre isso, tá? Contaminassem o santuário e tudo que é santo. Ele era profano. Construíssem altares, recintos e oratórios e imolassem porcos e animais impuros. Para os judeus, o porco era um animal impuro, tanto para comer, pior ainda para se sacrificar. Então ele profanou o templo do Senhor. Ele foi terrível. Ouça aí o áudio que eu vou dar uma explicação bem melhor. E Antíoco Epífanes é um tipo de anticristo. No final dos tempos vai aparecer um anticristo. Ele vai ser dessa maneira. Profanador, perseguidor do povo de Deus, perseguidor da lei de Deus, dos costumes de Deus, e vai blasfemar do nome de Deus. Esse Antíoco Epífanes representa muito bem o anticristo que aparecerá em breve no fim dos tempos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe, ouça aí o áudio que está na descrição e continue acompanhando os estudos no livro de Daniel. Muito obrigado.